Nós temos que orar muito, né? Pelo nosso Brasil, né? Pelo nosso país, sobretudo aí no aspecto que é muito sério, a questão da política, né? Nós temos que orar pelos governantes, nós temos que orar pelo futuro do Brasil. Quem será eleito, nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei, nós devemos interceder e clamar a Deus por misericórdia, por misericórdia. Nós sabemos muito bem que existe aí, né, brigas, né, políticas, e nós temos que clamar, pedir a Deus para que Deus esteja trazendo a graça sobre os nossos governantes. Então, você que está nos assistindo, separe um momento aí, interceda pelos políticos aí na sua cidade, interceda, né, pelo presidente da República, pelos governadores, interceda aí pelos deputados, pelos prefeitos. Nós temos que orar, é nosso dever orar a Deus, clamar em favor das nossas autoridades políticas. E as coisas estão afunilando, né? As brigas já começaram, e que Deus, assim, tenha misericórdia. Na verdade, sempre houveram, né, essas brigas aí. Mas, assim, que Deus dê graça e que o nosso Brasil seja um país, assim, abençoado, né, próspero, em nome de Jesus. Né? Amém. Vamos estar sempre, assim, orando neste sentido. Pastor João, você tem mais alguma consideração aí a fazer? Estamos aqui já caminhando para o nosso momento final, né? Dá vontade de ficar mais aí, mas o senhor tem compromisso, outros compromissos aí ainda hoje, né? Muito obrigado aí, viu, pela sua participação aqui. As portas do canal estão sempre abertas para o senhor, viu? Obrigado. Coisa para compartilhar aí neste ponto, né? Neste assunto, fique à vontade, tá bom? Você tem alguma coisa aí que você gostaria de falar aí para nós? Eu queria, já que você tocou nesse assunto, né, de orar pelo nosso país e tal, e nós vamos entrar entramos no ano de eleição, vai ser aquela coisa, né, pegando fogo. Uhum. E eu lembro da eleição passada, que também pegou muito fogo e tal, e eu lembro de uma coisa que eu acho importante, os irmãos, cada um tem a sua consciência e vai votar conforme deve ser, o voto é secreto, cada um escolhe, cada um tem um posicionamento. Uhum. E dentro da igreja nós temos pessoas que pensam diferente, sabe? E foi assim no passado e será assim agora também. E eu lembro que a internet virou como se fosse um coliseu romano, sabe? Os irmãos se agredindo uns aos outros nas redes sociais, né? Com palavras, e assim, eu achei isso muito ruim, eu falei várias vezes com a minha igreja sobre isso, né, com a nossa igreja sobre isso, e eu lembro que quando foi dar o desfecho da eleição de 2018, né, eu fui para o culto, era um culto de domingo, e eu falei, eu não quero saber quem ganhou, porque eu vou pregar e eu não quero saber quem foi eleito, para que ninguém pense que eu estou pregando e motivado por quem ganhou. Não sei se foi um, se foi outro, mas a palavra que eu vou dar, independente de quem seja Chico ou Francisco, não me importa. E Deus me dirigiu para pregar o Salmo 146, sabe? 146. E o Salmo 146 diz assim, olha só que interessante. Ele diz assim, louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. A adoração é a Deus, não é a político. Entendeu? Aí diz assim, não confieis em príncipes, e nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, e o Salmo segue. Então, não confieis em príncipes, em governantes e em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles morrem, vai para a sepultura e acabou. O projeto deles morre ali também. Então, eu preguei sobre isso. Independente de quem fosse eleito, ele não deveria ser motivo de idolatria, de culto, porque o culto é só o Senhor. Nós deveríamos orar por essa pessoa, independente de quem fosse, deveríamos agir como cidadãos,
crentes, discípulos de Jesus, mas jamais fazer de nenhum homem ídolo nosso. Porque você sabe, pastor Ademir, os irmãos também, que Deus colocou no nosso coração um anseio pelo que é eterno. Então, a gente adora, não tem jeito. A gente é um ser que adora. Se a gente não adorar a Deus, vamos adorar alguém, alguma coisa, ou nós mesmos. Isso é inevitável. Você vai adorar alguém, né, alguma coisa você mesmo. E alguém pode ser um político, pode ser uma ideologia política, pode ser um partido político. Isso é grave, porque a gente viu como os irmãos se agrediram, como teve gente que desfez amizade por causa de política. E aí você vai ver que isso é uma loucura, porque tinha um candidato no passado que era supostamente de direita, e agora está se unindo com um candidato de esquerda. Quer dizer, como é possível isso? Porque para eles tanto faz como tanto fez. O negócio deles é poder, é se manter no poder. Não estão interessados com o povo, não estão interessados com nada. Então, quando a gente entra nessa guerra e rompe com a família, rompe com amigos, rompe com o irmão em Cristo por causa de política, a gente precisa rever o nosso conceito, porque aquilo que nos une é maior do que as diferenças que nos separam. Então, eu quero deixar essa palavra. Vamos orar, como o pastor Ademir falou, para que quem for a vontade de Deus que seja eleito, que nós votemos de maneira consciente, cada um conforme aquilo que entende que deve ser, e que nós não façamos da nossa opção política motivo para romper com a nossa família, romper com os nossos amigos, romper com os nossos irmãos em Cristo, se porventura ele pensar diferente. Porque no final das contas, eles fazem conchavos, eles mudam de lado, e a gente briga com as pessoas, né, e perde vínculos e bênçãos por causa de questão política. Então, essa é a palavra que eu queria deixar. Ore por eles e ore por você, para que você não entre nessa, né, de cair numa idolatria, seja por um político, seja por um partido, seja por uma ideologia, e romper com o irmão em Cristo, por quem Cristo morreu. Ele morreu por você e morreu pelo seu irmão. Então, que a gente tenha esse bom senso de manter a nossa unidade em Cristo, independente das nossas opções políticas, se porventura elas forem distintas. Que Deus nos guarde desse mal, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu vou aproveitar, então, o senhor aí com essa fala, né, com este adendo aí, com este acréscimo, que a gente não tinha nem combinado, que foi maravilhoso, né? Com certeza, depois eu vou fazer uma edição, eu vou colocar essa fala aí, esse momento de oração, pelas eleições de 2022. Eu já vou aproveitar, então, aí, que o senhor já está dentro do assunto. Vamos fazer um momento de oração, né? Vamos pedir a Deus a misericórdia, a graça, a condução dele em relação, né, às eleições neste ano. E um dos pedidos, assim, que eu sempre faço esse alerta, é para que as pessoas venham ter, assim, temor de Deus e consciência, né? Porque tem gente que está jogando o seu voto no lixo, né? Tem pessoas que não estão, tipo assim, estão votando de qualquer jeito, sem um senso crítico, sem uma análise, né? Então, é muito sério isso. Então, que Deus, assim, esteja trazendo no coração das pessoas esse temor, né? Esse empenho, essa atenção, né? Fazer uma análise melhor desse candidato aí e não ir contra a consciência, né? Só Deus mesmo para fazer isso. Então, o senhor faz uma oração específica nesse sentido? Pode ser? Amém. Pode ser. Ó Deus, nosso Pai, graças nós te damos por essa oportunidade de compartilhar essas conversas, esse tempo com o nosso irmão pastor Ademir. Te louvamos por esse canal, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas, ó Pai, e oramos de maneira especial, específica, sobre esse ano de eleição no nosso país, sobre a eleição do próximo presidente, sobre, ó Deus, a vida de cada pessoa, irmão em Cristo, que deve, ó Pai, votar de maneira consciente, deve, ó Deus, fazer uma análise do candidato, deve ter uma postura realmente digna, Pai, de alguém que é discípulo de Jesus. Nós colocamos em Tua presença, pedimos também pelo relacionamento em família, entre irmãos em Cristo, se porventura houverem posicionamentos diferentes, que nós possamos respeitar o posicionamento uns dos outros e possamos manter a nossa unidade em Cristo, que é maior do que essas questões. Ainda que essas questões sejam de fato importantes, que elas requeiram, sim, Pai, a nossa atenção, o nosso zelo em relação a elas,
Em nome de Jesus nós te pedimos. Conduz, dá sabedoria ao teu povo, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação. Livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo que traz, ó Deus, desgraça para essa nação. A corrupção, a idolatria, a imoralidade, tudo aquilo, Deus, que promove desgraça e que não está de acordo com a tua vontade. Nós oramos pedindo a tua mão de poder sobre a nossa nação, em nome de Jesus, a começar por nós. Que comece pelos evangélicos, que comece pelos discípulos de Jesus, que tenham consciência e que façam aquilo que realmente te agrada e te glorifica, e assim possamos ter uma influência verdadeira como sal e luz na nossa nação. Nós oramos entregando esse cenário político, a vida do nosso país, oramos também, ó Deus, pela situação da guerra na Rússia, na Ucrânia, pedindo a tua misericórdia para o fim dessa situação e para o estabelecimento da paz, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos, agradecendo pela vida do pastor Ademir, agradecendo por cada irmão que participou conosco, ou aqueles que ainda vão ter acesso a essa transmissão, que o Senhor abençoe as vidas dos teus filhos. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém. 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 É isso aí.